Sejam bem-vindos à série de aquecimento da Masterclass Macarrão Sem Segredos, que vai acontecer no dia 13 de outubro, às 20 horas. Então, save the date aí, salve essa data, dia 13 de outubro, às 20 horas. Para quem não está inscrito ainda, lá na minha bio tem um link. É só você clicar na bio, preencher lá e você já vai estar inscrito e esperando para ser comunicado no dia 13. Tá? Então, ontem, na quarta-feira, a gente fez a live, o pessoal já se inscreveu. Quem tá entrando aí agora e quem vai assistir essa live, que vai ficar salva, vou deixar ela salva, pode também se inscrever lá na minha bio, tá certo? Pra quem não me conhece, tá chegando aqui novo, tem muita gente nova que tá chegando. Eu sou Dayana Dias, confeiteira há mais de 10 anos, apaixonada por os macarrons. Hoje eu me dedico a ensinar macarrons para as minhas alunas, pegar na mão delas, falar sobre esse docinho, falar sobre tudo que envolve fazer macarrons com perfeição, tá? E essa Masterclass, gente, ela vai ser no dia 13 de outubro, como eu falei, às 20 horas. Vai ser um evento 100% online e gratuito, onde eu ensino confeiteiras a fazer macarrons sem segredos, sem perdas e sem medo de errar, que é o mais importante. A gente não ter medo de errar, não ter medo de pegar encomendas, tá certo? Então é isso que a gente vai falar. Hoje, especificamente, eu vou falar sobre quem não tem o forno ideal para fazer macarrons. E o que é o forno ideal? E quais são os fornos disponíveis que podem ser feitos macarrons? Então, já começa a entender um pouquinho desse universo. Existem hoje, eu vou dizer, não existem mais tipos de forno, mas eu vou falar aqui de 4 tipos de fornos principais e disponíveis que tem aí, tá? Nós temos o forno caseiro, a gás, que fica lá na nossa cozinha, que tem as bocas, o forno que é a gás. Temos o forno elétrico, que aí vocês podem, né? Vai na eletricidade, tem várias marcas. Temos o forno elétrico de convecção, que é aquele dali, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Aquele dali é o elétrico de convecção. O que é convecção, Dai? É o forno que tem ventilação. Ele tem um aparelhinho, um ventilador atrás, que vai deixar toda a temperatura uniforme dentro do seu forno. Ele também acaba por ter essa ventilação, ele sendo vedado. Então, ele vai ter um sistema de vedação que vai deixar tudo que está lá dentro, toda a temperatura presa dentro do seu forno. E esse ventilador, essa ventoinha, vou lá com vocês para vocês verem, conhecer quem não conhecem ainda. E esse sistema de ventilação aqui de dentro do forno, ó, esse especificamente da Progás, ele tem, ó, liguei a ventilação, tá vendo? Ele tem uma luzinha. E essa ventoinha te permite manter a temperatura uniforme. E aí ele tem essa vedação aqui na... Deixa eu afastar um pouquinho para vocês verem, ó, no sistema de fechamento. E vai permitir que toda a ventilação, a circulação do ar seja uniforme lá dentro, fazendo com que chegue ventilação em todo o seu forno. E é por isso que tem também, ó, essas assadeiras com o furinho, para que possa circular o ar dentro do seu forno. E o que acontece? Você vai ter aí uma temperatura uniforme dentro do seu forno, 4 assadeiras, 2, 3, quantas você quiser, com a mesma temperatura, fazendo com que seus macarrons estejam uniformes, tá? Daí, qual é outro tipo de forno? Tem o forno de lastro, que a gente chama o forno de pedra, aquela pedra grosseira que tem embaixo do forno, que ele aquece a pedra. Ele é muito bom para assar bolos, para assar pães, né? Eu já tive esse forno da Venâncio, inclusive, aquele que você tem uma alavanca que sobe o visor dele de vidro, e aí ele é bem profundo. Eu assava muitos bolos. E fiz macarrons durante mais de um ano. Durante mais de um ano, mais ou menos, eu fiz grandes fornadas de macarrons. Eles têm assadeiras muito grandes e vou mostrar as fotos quando terminar aqui a live dessas assadeiras. E os macarrons ficavam todos perfeitos, subiam pezinhos, ficavam maravilhosos. Dá para fazer macarrons nesses 4 fornos? Dá sim, dá para fazer nos 4 fornos. Existe o forno ideal? Existe um forno ideal para a sua realidade. Existe um forno ideal para a sua condição. Mas, claro que tem uns fornos que você vai conseguir trabalhar com mais produção e outros com menos. Tem outros que você vai precisar de mais atenção. Então, vamos falar sobre isso. O forno que eu tenho caseiro a gás, o que é que vai ter de característica para que vocês entendam
Dá para fazer macarrão ou não dá? O forno de casa, o único problema, ou alguns dos problemas, é que você às vezes usa ele para tudo. Então usa para assar frango, assar carne. E aí aquela gordura toda que se dissipa do almoço vai pro forno. E aí depois ele fica lá, quando você desliga o forno, ele esfria, fica lá tudo grudadinho. Aí você vai lá e coloca o seu macarrão e aquece de novo. Aquela gordura vai derreter e vai pro seu macarrão. E aí você às vezes não trabalha, não limpa o seu forno adequadamente. E quer fazer o que você faz diariamente com tudo e chegar lá e colocar o seu macarrão. Outra condição é que muitas vezes no forno a gás, quando o gás está muito cheio, o seu forno fica todo, né, na potência grande. Quando ele está com o gás fraquinho, já acabando, ele pode estar lá fraquinho e aí meio que querendo desligar, liga, desliga. Outro problema também que pode ter é você não fazer a manutenção correta do seu forno. E aí o que acontece? Ele vai estar com todas aquelas labaredas, não vão estar todas acesas. Então tem aquele lado que acende, aquele lado que não acende, tem uma labareda que tem um buraquinho que está tampado, que está entupida, aí você não consegue ter tudo uniforme. Então, daí, o que eu preciso para fazer macarrão nesse forno? Você precisa da manutenção adequada no seu forno, você precisa ter a limpeza adequada no seu forno e, se duvidar, até só usar esse forno para macarrões. É um forno, gente, super baratinho. Tem gente que compra ele e utiliza ele só para macarrão e deixa ele lá guardadinho e não usa para outras coisas de casa. Se usar, tem que limpar. Olha sempre se está tudo certinho lá, se está regulado, fazendo a manutenção, que é coisa que a gente não costuma fazer. A gente não costuma chamar um técnico para ir lá desobstruir todas as partes, né, os furinhos de lá da grelha, limpando a grelha. Você coloca um frango, você tira o frango e acabou, fica lá. Você não tem o costume de limpar e usar o produto certinho para limpar o seu forno. Dá para fazer nesse forno, sim. Inclusive, tenho várias fotos, depoimentos de alunas que fizeram e fazem nesse forno com todos os cuidados. E muitas vezes ele não tem um sistema de termômetro que vai te mostrar a temperatura. O que você precisa fazer? Comprar o seu termômetro manual, colocar dentro do forno e verificar se aquele visorzinho, se aquele botãozinho que você solicita, que tem lá, que muitas vezes é manual, 120, 160, 180, está realmente com a temperatura de dentro com o que você pediu. Porque você pode colocar lá no 160 e colocar no 160. Aí lá dentro ele está no 200, porque a labareda está muito forte. Ou ele está no 120, porque justamente está entupido. Então, quando você coloca o termômetro lá dentro, você verifica se está realmente lá dentro com o que você está pedindo. E existe também esses fornos digitais. E aí você vai colocar e também tem que verificar com o termômetro, aquele manual que você coloca dentro do forno, na grelha, e ele vai te dizer se está certinho. Daí está, mas aí quando eu faço o macarrão, um lado fica bom, o outro não tá. E aí você vai ter que conferir se essa temperatura está uniforme nele todo. Mas aí eu preciso desses cuidados? Precisa. A gente precisaria fazer isso normalmente para nossa cozinha, a gente não faz. Porque tudo que a gente vai utilizar não precisa desses cuidados, mas o macarrão precisa. Dá para fazer? Dá perfeitamente. Tem gente que usa há muito tempo. Tem gente que usa fazendo a limpeza, fazendo esses cuidados. E aí uma das outras coisas que acontece, que já aconteceu com alunas minhas, a aluna dizia, não estou conseguindo. E como seu aluno é muito próximo, eu fui na casa dela ver o que estava acontecendo. Como o forno dela tinha uma temperatura muito alta, o que é que ela fez? Ela deixava a portinha aberta, que é uma das recomendações, né? Deixar a portinha aberta. E o que é que acontece? Alguém ia lá e abria a porta da geladeira, e dentro da geladeira vinha todo aquele vácuo, né? De água, de vento gelado. E aí entrava direto no forno para os macarrões, porque a geladeira ficava na frente do forno. Então, gente, tem que ter esses cuidados, né? Aí vem para o outro forno que tem o forno elétrico, você consegue regular a temperatura, porém ele não tem ventilação, não tem essa uniformidade. O outro forno que tem é o forno de pedra, você consegue regular a temperatura, no início ele fica muito alto, depois ele faz o quê? Ele tem aquela oscilação. E até ele estabilizar, quando a pedra fica toda quente, ele fica uniforme. Então você tem que preparar ele antes, olhar lá se está na temperatura. Quando ele parou e estabilizou, é a hora que você vai trabalhar com o seu macarrão. E aí você precisa ter a temperatura correta, precisa ter outros cuidados, mas dá para fazer. Inclusive dá para fazer muito macarrão, produção com quantidade grande de macarrão nesse forno de pedra. Eu inclusive já vendia na feira, a gente ia, ficava em exposição. Lá em Salvador, o nome era A Feira mesmo, que era um evento que acontecia, né, coletivo, e existiam standzinhos, e aí eu vendia lá em quantidade, era 2.000, 3.000 macarrões, tá? No evento de final de semana, sexta, sábado e domingo. De vários sabores, era um sucesso. E eu fazia nesse forno de pedra de lastro. Daí posso fazer? Pode, e existem cuidados para serem feitos, como por exemplo, existem
existe o método correto para usar em cada forno, né? Até porque um é mais forte, outro não é. E existe também cuidados que a gente tem com certos tipos de ingredientes para usar. Vamos supor, nesse forno de pedra, eu tinha que ter cuidado e preparar a minha clara antes. Então, existem vários tipos de dicas para cada técnica e para cada utensílio. E tem aquele forninho ali, que é aquele que tem o controle da temperatura, você coloca lá, ele consegue vedar, você não tem nada de ar frio nem ar quente entrando. E aí a gente pergunta, qual é o forno ideal? Se eu não tenho condição de comprar aquele forninho ali, e eu tenho um outro caseiro, aquele forno caseiro vai ser o meu forno ideal. E eu vou conhecer o meu forno, né? Vou estudar o meu forno, ver tudo que ele precisa, vou cuidar dele e vou deixar ele para fazer os macarrões, ou quando eu for fazer os macarrões, eu vou ter os devidos cuidados que eu preciso para fazer os macarrões. Daí eu não tenho forno caseiro, eu tenho um forno elétrico. E eu consigo deixar ele só para o macarrão, porque é um forninho separado na minha casa, eu tenho um caseiro e tenho um elétrico. Dá para fazer? Perfeito, vai conseguir fazer sim. Se você conseguir estudar o seu forno e ver que a temperatura é toda uniforme, se as grelhas são todas ideais, se tem, né? Porque ele consegue fazer esse sistema de ventilação, mesmo não tendo a ventoinha, às vezes ele tem vedadinho, então você consegue ter a uniformidade na temperatura. Esse forno vai ser o seu forno ideal. Ah, daí eu tô fazendo macarrão, quero investir só nisso, vou trabalhar com isso, quero ganhar dinheiro. Ou então já faço macarrão, quero me aperfeiçoar e quero fazer um investimento no forno dividido de 10 vezes, ele vai ficar aí com parcelas de 200. Só em uma fornada de macarrão eu já consigo tirar isso. Eu quero, vou fazer, ou eu já tenho forno, já faço só bolo, meu forno é subutilizado. O que é que eu posso fazer? Eu posso fazer macarrões e, claro, vou agora utilizar de forma correta e vou aproveitar o forno que eu já tenho para ganhar dinheiro. Ou vou fazer esse investimento e vou conseguir vender. Então, assim, não existe hoje dizer assim, esse forno é ideal para macarrão. É porque muita gente não quer ter os cuidados e não quer ter o trabalho de estudar ou preparar o seu forno ou deixar um forno adequado só para isso. Preciso tirar, deixar de ter forno? Você não precisa, mas se você não quiser ter o cuidado, limpar, você tem que fazer essa atenção, ter essa atenção com o forno na hora de fazer os macarrões, tá certo? Então, assim, durante muito tempo eu usei esse forninho da Venâncio que eu falei pra vocês, com essa assadeira, tá? E eu comecei fazendo um teste, deu super certo. Inclusive já dei aula em lugares que tinha esse forno presencial. E aí eu consegui fazer, e aí fui fazendo, e aí adequei o meu forno, não trocava, até essa questão de trocar o forno de lugar, às vezes eu troquei o forno de lugar, coloquei em um lugar mais encostado na parede, aquele lado de lá que não passava ventilação, começou a ficar diferente, então eu tive que desencostar. São várias dicas assim que a gente tem, e experiência ao longo desses anos, que a gente começa a falar assim, o que não fazer e o que fazer, quais os cuidados que você tem que ter e o que você não tem que deixar de ter. E aí você sabendo tudo que você não pode fazer, você vai tirar todos os erros, todos os riscos de dar errado, do seu pezinho ficar torto, de seu macarrão subir demais por causa da temperatura que está muito alta, dele rachar porque está com... Todos os erros você vai tirando quando você sabe o que causa cada erro, e eu vou tirar. Isso eu não vou fazer, isso eu não vou fazer porque causa isso. E aí eu vou seguir exatamente o método, eu vou seguir exatamente a receita. Tá? Então, assim, o que eu digo pra vocês, gente, E assim, eu não comecei com aquele forno, não, tá? Não comecei com... Existem outros fornos? Existem fornos que são digitais. Existem fornos que são 10, 20 assadeiras. E você consegue também regular a temperatura. E você consegue também fazer uma quantidade muito maior, tá certo? Então, assim, eu não comecei com aquele forno, eu comecei no meu forno caseiro. E foi lá que eu quebrei a cabeça pra fazer os macarrões. E consegui, e fiz vários, inclusive tem várias alunas e depoimentos dentro do meu Instagram, na parte de depoimento de alunas que fizeram com forno a gás, tá? Em casa. Aí também tem essa questão também e para esse forno a gás que é muito forte, qual o tipo de utensílio que eu uso, qual o tipo de tapete, qual o tipo de termômetro. Como eu disse, para cada realidade a gente consegue fazer adequação. Eu tenho tapetes que eu uso só para um tipo de forno, porque ele consegue regular a temperatura melhor. Tem tapetes que eu uso para outro tipo de forno. Tem termômetros que eu uso para um tipo de forno, tem termômetros que eu uso para outro. Tem método que eu uso para um forno, tem método que eu uso outro, que quando ele é muito sensível, então eu vou pegar um forno mais sensível, que consegue controlar a temperatura, e vou usar um certo tipo de método. Existe receita com gramagem diferente que a gente diminui ou aumenta para um tipo de forno. Então, assim, quando você tem esse conhecimento, você deixa de estar com aquele mito de que só dá para fazer macarrão nesse forno.
Só dá para fazer macarrão nesse método. Só dá para fazer macarrão nessa condição. Não é verdade. Não é verdade, tá? E eu digo isso pela experiência que eu tive ao longo desses anos. São 10 anos de confeitaria, são 8 anos conhecendo os macarrons, são 5 anos já dando aula de macarrons e fazendo macarrons com perfeição, tá? Antes eu não me dedicava, então eu não conseguia, não me dedicava, não entendia, fazia uma vez aqui, outra ali, fazia, esqueci o que eu tinha feito. E depois que eu comecei a me dedicar, eu comecei a ter excelência, a estudar. E aí nesses 5 anos eu já dou aula de macarrons e consigo dar aula em lugares que tem forno elétrico, dar aula em lugares que tem forno de convecção, dar aulas em lugares que tem forno caseiro, dar aula em lugares que tem forno de lastro, e a gente conseguir atingir o mesmo resultado, tá? A gente conseguir modificar um detalhe ou outro e conseguir atingir resultados tão bons ou com o mesmo sucesso. Então, assim, o macarrão, ele é um docinho que tem vários mitos, principalmente com relação ao forno ideal. E a gente precisa desmistificar isso, porque às vezes quem está te falando isso não conhece outros métodos, não conhece outros fornos, não conhece outras técnicas, não consegue entender que às vezes na troca de um ingrediente, como por exemplo um açúcar impalpável que tem uma quantidade maior ou menor de amido de milho, vai fazer com que lhe dê a diferença no uso do forno. Para esse forno que tem uma temperatura maior, que ele deixa mais seco, que ele não tem um forno muito potente, eu vou usar um amido de milho, um açúcar impalpável que tenha menos amido de milho. Em outro eu vou usar um açúcar impalpável que tenha mais amido de milho, vai me dar mais estabilidade. Então assim, gente, é um universo tão gostoso de você estudar, de você entender. E quando você estuda e entende, você tem uma liberdade muito maior de brincar com os utensílios, com os equipamentos, com os ingredientes, com os métodos. E é isso que a gente vai fazer nessa sequência de lives que vai ter até o dia 13. Até o dia 13 eu vou ter 2 lives por semana com vocês, tá? Essa semana foi na quarta e na sexta. Na próxima semana vai ser na terça e na quinta. Terça e quinta-feira às 20 horas. Já deixa anotado. Hoje a gente falou sobre o forno ideal. Na próxima semana a gente vai falar outro tema. Eu já vou disponibilizando os temas aqui para vocês, tá? E vai ser às 20 horas, terça e quinta na semana que vem, tá certo? E assim, nessas lives a gente vai desmistificar, a gente vai ensinar, a gente vai tirar, a gente vai quebrar os medos, a gente vai tirar de vocês toda a insegurança dos macarrões, que vocês vão começar a entender e fazer assim, agora eu entendi por que esse tapete fica dessa forma. Por que sobe esse pezinho maior nesse tapete do que cá? Agora eu entendi por que eu preciso usar esse forno, porque às vezes a gente faz as coisas sem ter um entendimento, só fazendo, só replicando o que o outro está fazendo. E aí a gente fica preso. Se o outro mudar, a gente não sabe o que muda. Se a gente precisar quebrar um equipamento, ou não tiver um tapete que faltou no mercado, ou não tiver um ingrediente, a gente não sabe o que fazer. E quando a gente sabe o que fazer, que a gente tem conhecimento, a gente tem o quê? Liberdade. Liberdade de escolher, de trocar, de modificar, de criar. E é isso que é bom, a gente ter esse conhecimento para entender. E aí vocês vão ver que, assim, o conhecimento dos macarrons é algo que me encanta, porque no início eu olhava e dizia que eu queria fazer. Aí eu fui quebrando a cabeça porque eu só fazia. E uma coisinha que eu modificava fazia a receita ficar diferente. E aí quando eu comecei a estudar de fato e a entender, eu vi, gente, que gostoso eu saber disso e poder brincar e dar risada e dizer, não, hoje eu faço nesse forno. Não, hoje eu uso esse termômetro. Esse tapete eu uso, inclusive na live de quarta-feira eu mostrei pra vocês que eu tava tirando macarrons de 4 tapetes diferentes. Porque eu queria assar nos 4 tapetes diferentes para vocês verem que você usando a técnica correta, nesse caso, você consegue assar nos 4 tapetes. Não tem essa questão de que só dá certo nesse tapete, né? É por isso que muitas vezes a gente fala assim, mas o meu não dá certo no tapete de Teflon, mas eu vi agora na internet alguém fazendo. Porque ela tem o conhecimento da técnica, ela sabe o que muda, ela sabe o que é que influencia de um tapete para o outro, tá certo? Então, para você que não entende de forno, para você que fica aqui na live comigo, para você que não entende de temperatura, também a gente vai falar muito sobre isso. Vai ter um dia que eu vou falar só sobre as características do forno, só sobre a temperatura ideal para cada forno. Só sobre o cuidado de cada forno. Hoje eu expliquei um pouquinho de cada forno,
as características para que você entenda a importância do conhecimento, para que você perceba que é importante você conhecer o seu equipamento, a sua realidade, a sua temperatura, o utensílio que você tem, o bol que você tem, a batedeira que você tem, tudo isso é importante você conhecer. Dai, é muito difícil, Dai. Eu vou ter que saber tudo isso, gente, é tão gostoso você saber e você olhar assim, mudei a temperatura do forno, já sei o que eu vou ter que fazer, vamos supor. Às vezes aqui no meu interior tem queda de energia, eu tô aqui trabalhando, tô com luzes ligadas, tô com batedeira ligada, tô com o forno ligado. Se eu precisar ligar 2 batedeiras ou 3 ao mesmo tempo, o forno faz... Você vê que o sistema de ventoinha dele chega a diminuir. Aí o que acontece? Eu vejo que ele diminuiu. E aí quando eu boto lá o termômetro, eu vejo que tá caindo um pouco a temperatura. Por quê? Às vezes, como ele é elétrico, o sistema de eletricidade não aguenta e faz o quê? Dá aquela baixada. Assim como quando eu ligo o forno, a batedeira, ela é como se eu tivesse diminuído 1 ou 2 potências da velocidade dela, ela diminui sozinha a potência. E aí o que acontece? Quando isso acontece, que eu vejo que é no tempo que não pode, se você entende que, vamos supor, se acontece essa oscilação de temperatura na hora que o meu macarrão está secando, eu não tenho problema nenhum, deixa ele lá. Mas se essa oscilação de temperatura acontece na hora que o meu macarrão está subindo o pezinho, eu vou lá e aumento um pouco mais a potência dele, porque eu tenho o entendimento que aquele momento é o momento que eu preciso que a temperatura esteja uniforme e não pode ter queda de temperatura, certo? Isso aí também você vai entender, né? Que a temperatura ela tem que funcionar muitas vezes, vamos supor, para o forno digital, ou esse forno aqui que a gente consegue chegar dos 50 ao 200. Eu consigo botar meu macarrão para secar em uma temperatura e eu consigo botar para assar em outra. Mas no forno a gás, daí eu não consigo uma temperatura tão baixa. Aí já tem uma técnica que você vai deixar o seu macarrão secar fora do forno. Aí já tem uma outra dica de secagem, um outro ensinamento, uma técnica de secagem de macarrão, tanto em temperatura ambiente quanto dentro de um forno que não seja elétrico e que não chegue a temperatura tão baixa. Então, assim, não é que não possa fazer macarrão no forno elétrico, não possa fazer macarrão no forno a gás, é que você não conhece, às vezes, a técnica correta e a forma de uso do seu forno ou da técnica ideal para aquele forno. E quando a gente tem esse conhecimento, é por isso que eu já usei as 3 técnicas do merengue suíço, merengue italiano e merengue francês. E falei sobre as técnicas na live passada. Se você não assistiu a live passada, tá salva no meu Instagram, tá? Tá aqui, é a última postagem que eu fiz. Então você consegue assistir, onde a gente fala das 3 técnicas. O que é o macarrão feito com merengue suíço, o que é o macarrão feito com merengue italiano e o que é o macarrão feito com merengue francês. E aí você conhecendo a técnica, primeiro eu falei da técnica, agora eu tô falando mais ou menos dos fornos. Mas lá na frente você vai começar a entender, aí você vai começar a falar, agora eu entendi, por que essa técnica é ideal para esse? Por que essa técnica é mais segura, é menos sensível? É uma técnica que eu consigo utilizar com mais segurança nesse forno, entende? E aí fica mais fácil de você ir encaixando e tendo conhecimento. E aí lá na frente, quando terminar isso, lá pro dia 13, no mês de outubro, você já vai ser aquela pessoa que vai poder falar com alguém sobre os macarrões. Você vai poder dizer assim, não, tá errado, eu faço no forno tal, eu faço assim, eu faço com esse tapete, eu faço com esse termômetro. Ou você vai poder falar para alguém assim, eu faço macarrões com segurança, eu faço macarrões e não tenho segredo nenhum. Ensinar até a fazer macarrões, depois que você aprender, a gente vai fazendo com perfeição. E aí você vai ter esse conhecimento, e é esse conhecimento que é libertador. Esse conhecimento, gente, é libertador. Porque antes de começar a dar aula, de fazer tudo isso, os 2 primeiros anos que eu bati cabeça com macarrão, eu ficava refém. Refém de utensílio, refém de equipamento, refém de tapete. Eu comprava tapete, eu tinha que fazer com esse. Aí mudava alguma coisa, aí eu tava com aquele tapete, aí eu fazia mais, aí perdia. Aí o forno tinha aquele, aí ficava de cabeça quente porque eu não podia trocar. E aí eu tinha que esperar terminar as coisas de casa para poder fazer no forno. Eu não podia misturar, eu tinha que limpar. Então a gente fica refém de fazer o que a gente não sabe, porque a gente está copiando alguém. Porque a gente está copiando o que alguém fez. E às vezes aquela pessoa está usando outra técnica, está usando um ingrediente totalmente diferente que dá a ela segurança para ela fazer. E é isso que eu quero passar para vocês. Por isso que todos os dias eu vou trazer lives aqui com conteúdos exclusivos, onde a gente vai poder ter esse bate-papo. Eu vou parar até para ver o que vocês estão perguntando aqui. Falei que não era para perguntar. Quando eu salvar essa live, as dúvidas que vocês tenham, mesmo quem ficou e está assistindo a live depois, salva, que tiver alguma dúvida sobre forno, pode colocar embaixo que eu volto e respondo, tá certo?
E quem tiver aqui, que pode perguntar, para poder eu não me dispersar durante o conteúdo, que quiser perguntar também, pode perguntar, porque é bom, porque fica salvo para quem está chegando. E essas lives, elas vão ficar salvas para que vocês não percam o conteúdo, já que todos eles casam. Você vê que vocês entenderem sobre a técnica que eu falei semana passada, do merengue suíço, italiano e francês. Hoje eu já falei dos 4 tipos de fornos, né? O que é cada um tipo de forno. Eu tenho certeza que você que está aí, que já faz macarrão, deve ter dito assim, agora eu entendi por que isso. Ou agora eu entendi por que não dá certo. Agora eu entendi por que às vezes em um dia dá, outro dia não dá. Vamos supor, um dia de chuva, você pega seu macarrão e bota para secar numa bancada, ele pega toda a umidade, aí você não consegue. E nos lugares muito úmidos, você tem que secar ele dentro do forno, porque não vai dar certo na bancada. Então você precisa realmente de um forno que faça uma secagem. E dá para fazer também a secagem no forno caseiro. Tem as técnicas corretas, tem as dicas corretas para você fazer no forno caseiro. E você fazer ele principalmente sem ficar refém do forno elétrico de convecção. Que tem um forno elétrico sem convecção, tá, gente? Não confundam isso, muita gente confunde. Tem o elétrico que liga na eletricidade e tem o de convecção. Inclusive tem aquele forno que tem a grelha em cima e embaixo. Muita gente me pergunta, Dai, eu ligo em cima e embaixo? Não, você não liga em cima e embaixo. Você não liga porque a gente não quer aquela parte de cima é para tostar, é para dourar. É para dourar uma lasanha, alguma coisa, né? E a gente não quer dourar nosso macarrão, a gente quer assar. A gente quer uniformidade dentro do forno. E dá para fazer isso em todo tipo de forno. Tá? Isso é super importante, né? Quem já faz macarrão, que tem alguma experiência também, que queira compartilhar, que dá. E tem pessoas que colocam pó de claras. Para que serve o pó de claras? O pó de claras tem várias funções de estabilidade dentro da receita, tá? Eu particularmente não sou muito fã. Tem gente que bota ácido cítrico, tem gente que bota pó de clara, tem gente que bota o merengue power. Então tem vários tipos de funções e vários tipos de ingredientes que vão dar estabilidade. Tem gente que usa clara pasteurizada para poder fazer os macarrões, tá? Então assim, Vanessa Nunes nunca tinha feito com ele. Nunca tinha feito com o quê? Com merengue francês. Eu consegui com merengue francês. Dá pra fazer com os 3. Com merengue francês, com italiano e com o suíço. O merengue francês é o mais clássico e é um dos merengues que, vou te dizer assim, dizem que é o mais saboroso, porque realmente é o francês, que é o tal docinho francês. E ele retém mais líquido, isso eu falei na live passada. Mas eu gosto muito do francês, dá pra fazer, eu já fiz, fica muito bom. Inclusive, eu vou ver se eu consigo, com o tempinho, mostrar para vocês a diferença dos 3, né? Na íntegra, como fica o macarrão com os 3, a diferença nas características do macarrão. E dá para fazer com os 3. E eu fiz durante muito tempo com o suíço, o italiano, mas a gente vai falar sobre os 3, vai mostrar os 3 e vai mostrar a adequabilidade dele para cada tipo de realidade, né? De forno, de tempo, de clima. Vocês vão ver que no final, gente, no dia 13 ou depois do dia 13... vocês vão estar brincando com essas informações de macarrão. E quando alguém falar alguma coisa, vocês vão dar risada. Dizer assim, a pessoa não consegue, mas eu consigo. Ou então, o que ela está falando? Porque tem muita gente, o macarrão é um doce que traz muitos, mas muitos mitos. Muitos mitos. Muitos. Né? Alguns são verdadeiros, alguns não são mitos, são verdades, né? E outros são mitos. Mas por quê? Porque muita gente não consegue porque não tem a informação, não tem o conhecimento. Então, às vezes, não consegue, de fato, fazer, bate-cabeça, desiste, e aí fica retransmitindo, fazendo telefone sem fio de informações que não procedem, tá? Então, a gente tem que falar do que a gente sabe, a gente tem que garantir aquilo que a gente faz, né? Aquilo que a gente vê, e não ficar falando, porque não sei quem, porque disse que virou um biscoito, porque isso não dá certo. E aqui a gente vai desmistificar tudo isso ao longo dessas lives, tá? Não se esqueçam que na minha bio, vou falar de novo agora no meio da live, vou falar de novo. Na minha bio, para quem entrou depois, tem lá o link já para você se inscrever no evento online gratuito no dia 13 de outubro às 20 horas. Tá? Eu vou estar com vocês nesse evento. Vai ser um evento maravilhoso, onde a gente vai trazer muita informação e conteúdo sobre os macarrões. Eu estou super ansiosa. E essas lives de aquecimento é para que vocês cheguem no dia do evento já com informação, podendo, né, contribuir, podendo tirar dúvidas, podendo fazer várias trocas lá no dia 13,
tá? Então, assim, não adianta você chegar de paraquedas, chegar num conteúdo tão gostoso, num conteúdo tão profundo, num conteúdo tão importante, cheio de informação, e pegar tudo de vez e chegar junto com gente que já tá lá na frente, né? Não adianta você chegar junto com todo mundo que já tá falando aí de forno, eu tenho um forno tal, e aí começa a falar termos técnicos que você não entende. Então, vem comigo aqui ao longo desses dias, marca na sua agenda a próxima terça e quinta às 20 horas, vai ser um bate-papo super legal. Né, onde eu vou mostrar pra vocês um pouquinho, eu vou estar sempre fazendo macarrão, hoje eu tô com vários macarrãozinhos aqui, inclusive deixa eu mostrar pra vocês o teminha que vocês não... Pega lá o de porquinho e o de pintinho, o teminha que vocês não adivinharam, eu coloquei lá, colocaram nuvens, colocaram um monte de detalhes, só que o tema ele é fazendinha, então já tem macarrão de porquinho saindo hoje, macarrão de pintinho saindo hoje, daqui a pouco vai sair de ovelha, vai sair o de... vaquinha, que tá lindo, 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 lindo. E a gente vai estar falando sobre isso também, tá certo? Vocês vão ver macarrões decorados, pintados, com arabescos, todos muito gostosos. E deixa o Davi chegar aqui que eu pedi pra ele pegar pra vocês verem esse daqui. Esses aqui, ó, eu não vou abrir porque eu acabei de embalar, mas olha que coisa mais linda os porquinhos que estão aqui disponíveis, tá? Eles não estão recheados ainda, então foram feitos. Estão aqui já os parzinhos. E eles estão aqui, ó, os porquinhos. Os pezinhos, todos com os pezinhos lindos, estão vendo? Aqui... tem um monte de pintinho. Aqui já tá um pouquinho bagunçado, mas também porque... ó, pintinho. Dá pra ver? Eu vou postar essas fotos semana que vem. Vou postar de cada um pra vocês verem. Vou postar da mesa na arrumação pra vocês verem como fica lindo, como fica rico. Os macarrões... compondo mesa, compondo tema, compondo um casamento batizado como lembrança, como pode ser apresentado. Gente, é um universo, universo, universo. Muito gostoso de você trabalhar e para quem tem conhecimento, assim, é altamente lucrativo. E eu tô querendo apresentar, eu quero apresentar esse universo para vocês, tá? E tô, assim, amando, não só como terapia, mas você chegar e levar um doce que as pessoas às vezes não conhecem, e que elas provam e ficam apaixonadas, ou que muitas vezes conhecem, desejam e não tem quem venda, porque ainda é um mercado muito escasso, tá certo? Então, assim, a live de hoje foi mais pra gente falar sobre isso, sobre o forno ideal. Lembrando que qualquer forno pode ser ideal para você, basta que você tenha conhecimento, basta que você consiga controlar as características do seu forno, a temperatura, as características, tudo que envolve o seu forno, né? O local que ele fica, a limpeza dele, a manutenção dele, que você vai conseguir fazer macarrões, tá? E aí a gente vai falar um pouco mais na frente sobre a técnica para cada um, sobre cuidados que tem que ter com os ingredientes, com tapetes. Não perde as lives. Deixa o caderninho que eu falei para vocês com papel e caneta só sobre macarrões. Bota lá escrito Masterclass Macarrões Sem Segredos, esse caderninho. E aí volta quem não assistiu a live de quarta-feira, onde tem as técnicas, aí vocês anotam. E aí volta, anota sobre os tipos de forno hoje, depois tudo vai fazer sentido para vocês. E vem comigo na terça-feira às 20 horas, coloca no seu despertador. E na quinta-feira às 20 horas também, que vai ter live. Lembrando que na terça-feira eu estarei, na segunda, terça e quarta, eu estarei no Congresso Brasil Cake Show com vocês. Estarei esperando vocês. Vai ser um momento da gente se encontrar, fazer um co-work, se abraçar, tirar foto. Depois da pandemia, é a primeira vez que eu tô saindo e tô indo para um evento de confeitaria. Porque já teve vários eventos, mas eu acabei não indo pela construção da cozinha, pela arrumação do estúdio, pelos projetos que eu estava envolvida. Então eu tô ansiosa para encontrar com vocês, tá certo? E na terça-feira, às 15 horas, também vou estar no stand da Gustosia, fazendo uma live com a Gustosia sobre macarrons. Tá? A gente vai fazer lá recheio de macarrão e vai ter uma degustaçãozinha para quem estiver lá. Então, se você estiver lá, você vai conseguir provar os meus macarrons.
tá? E eu vou estar muito feliz de te receber. Se tiver lá, fala comigo, Dai, eu sou sua aluna, estou assistindo as lives de aquecimento dos Macarrões Sem Segredos, ou fui sua aluna dos cursos presenciais, curso online, já faço curso com você, consegui fazer macarrão, me dá o seu depoimento, fala muito um pouquinho da sua história, não deixa de falar comigo não, que eu adoro receber esse carinho, estou ansiosa para encontrar com vocês depois da pandemia, nesse momento que a gente vai ter essa troca de informação, tá certo? Então é isso, estou esperando vocês. Muito obrigada, a live vai ficar salva. Qualquer dúvida, coloca aí embaixo que eu volto.